A milionária se disfarçou de pobre para testar os funcionários, mas não esperava o que o jovem faria. Angélica estava sentada na varanda da mansão, observando o jardim impecável que ela mesma mandava cuidar, mas que já não trazia a mesma paz de antes. O vento leve balançava as cortinas brancas e, por um instante, ela pensou em como o silêncio tinha se tornado seu maior companheiro desde que o marido partira. 2 anos se passaram, mas o vazio ainda era o mesmo. Naquela casa grande, cheia de memórias e prêmios do passado, sobravam lembranças e faltava a presença de quem mais amava. Mesmo cercada de conforto, Angélica se sentia sozinha. O único motivo que a mantinha em movimento era Carlos, o filho que agora administrava o império construído pelo pai com a mesma seriedade que herdara dele. Carlos chegou logo cedo naquele dia, com o celular na mão e o rosto animado. "Mãe, a senhora precisa ver isso", disse ele, mostrando um vídeo que tinha viralizado. Ela ajustou os óculos e se inclinou no sofá para assistir. O vídeo mostrava um homem simples, com roupas desgastadas, entrando em uma concessionária de luxo. Os vendedores riam dele, faziam piadas e se recusavam a atendê-lo. No final, o mesmo homem voltava com uma maleta de dinheiro e comprava 10 caminhões à vista. Carlos riu, balançando a cabeça. "Viu só, mãe? As pessoas julgam pela aparência. É assim que o mundo funciona hoje." Angélica franziu a testa, sem achar graça. "Ah, Carlos, não acredito que as pessoas possam ser tão cruéis assim. Isso parece armado. Talvez seja uma história inventada para comover os outros." Carlos cruzou os braços e respondeu com um sorriso provocador. "Quer apostar? Posso provar que isso acontece todos os dias. As pessoas não mudaram tanto quanto a senhora pensa. Ainda olham de cima para baixo quando acham que alguém não tem nada a oferecer." Ela riu, achando graça da confiança do filho. "Você acha mesmo que eu seria maltratada só por estar vestida de forma simples?" Ele assentiu. "Tenho certeza. Aliás, se a senhora quiser, pode testar. Vá no supermercado onde eu sempre faço as compras. Vista-se como uma pessoa comum e veja como te tratam." Angélica levantou uma sobrancelha intrigada. "Você está propondo um desafio para mim?" Carlos respondeu de imediato. "Uma aposta. Se eu estiver errado, pago uma viagem para onde a senhora quiser. Mas se eu estiver certo, a senhora vai admitir que o mundo anda diferente." Angélica ficou pensativa. O olhar do filho era firme, mas havia ali também um tom de brincadeira. Ela suspirou e respondeu. "Tudo bem, Carlos. Aceito a aposta. Quero ver se sua geração está mesmo tão sem empatia assim." Ele sorriu satisfeito, confiante no que dizia. "Vai ser interessante, mãe. Só não se esqueça de disfarçar bem." Durante o resto da manhã, o assunto ficou rondando os pensamentos de Angélica. Ela tentou se ocupar com as coisas da casa, mas a ideia da aposta não saía da cabeça. A cada passo, lembrava das palavras do filho ecoando. As pessoas julgam pela aparência. À tarde, foi até o quarto e abriu o guarda-roupa. As roupas finas, os vestidos de marca e as joias refletiam uma vida de conforto e elegância. Tocou uma echarpe que o marido tinha lhe dado anos atrás e, por um momento, sentiu saudade do tempo em que ele ainda estava ali para rir com ela das pequenas bobagens do dia a dia. Mais tarde, no escritório, Carlos se despediu antes de sair para uma reunião. "Não esquece, mãe. Amanhã cedo o supermercado abre às 8. Quero saber tudo quando voltar." Ela acenou com a cabeça, ainda sem saber se estava mais curiosa ou nervosa. Depois que o filho saiu, Angélica ficou andando pela casa. Cada cômodo lembrava o marido. As fotos, os livros, até o piano na sala pareciam carregar a ausência dele. Ela se sentou no sofá e murmurou sozinha. Se estivesse aqui, ele riria disso tudo. Diria que não há mal nenhum em testar o coração das pessoas. Quando a noite caiu, ela foi até o quarto e começou a separar o que usaria. Escolheu uma calça de tecido grosso, uma blusa sem brilho e um casaco antigo que guardava há anos. Pegou uma bolsa simples que costumava usar para as idas discretas às instituições de caridade. No espelho, quase não se reconheceu. É assim que o mundo me veria se eu não tivesse nada, pensou em voz baixa. Passou as mãos pelos cabelos e prendeu-os em um coque mal feito. Pela primeira vez em muito tempo,
sentiu um frio na barriga parecido com o de quem está prestes a descobrir algo importante. Sentou-se na cama e ficou olhando para o quarto vazio. Lembrou do marido e do quanto ele acreditava que o sucesso não fazia alguém melhor que os outros. Lembrou também das vezes que o viu dar emprego a pessoas rejeitadas por sua aparência. Será que ele teria razão, Carlos? Sussurrou. Será que as pessoas mudaram tanto assim? A resposta não veio. Apenas o som distante do relógio preencheu o silêncio. O despertador tocou cedo, e Angélica levantou-se ainda sonolenta, mas decidida. A aposta que fizera com Carlos ecoava na cabeça enquanto ela se arrumava. Colocou a calça de tecido grosso, o casaco gasto e prendeu o cabelo de qualquer jeito. No espelho, o reflexo mostrava uma mulher completamente diferente da elegante senhora da véspera. É só um teste, disse a si mesma. Pegou a bolsa simples e saiu de casa, dirigindo até o supermercado indicado pelo filho. O trajeto parecia comum, mas o coração batia acelerado. Havia uma sensação estranha, como se estivesse prestes a descobrir algo que preferia não saber. Quando estacionou o carro antigo que escolhera de propósito, viu o movimento intenso de clientes entrando e saindo. Carrinhos cheios, vozes misturadas, som de caixas registradoras. Assim que entrou, o contraste foi imediato. As pessoas pareciam apressadas e os funcionários mal levantavam os olhos. Angélica respirou fundo e, com um sorriso, disse: "Bom dia", ao segurança da entrada. Ele nem respondeu. Tentou novamente com uma funcionária que organizava os produtos, mas a mulher apenas fingiu não ouvir. Angélica franziu a testa, desconfortável. Caminhou entre os corredores, observando o modo como os outros clientes pareciam ser avaliados pelos funcionários de acordo com o jeito de se vestir. Parou diante de uma prateleira alta. Precisava pegar um pacote de café no topo, mas não alcançava. "Com licença, pode me ajudar?", perguntou a um funcionário que passava empurrando um carrinho de produtos. Ele olhou rapidamente e disse: "Estou ocupado", e seguiu em frente. Segundos depois, Angélica o viu parar e sorrir para um homem de terno caro, ajudando-o a escolher um vinho. "Interessante", murmurou, mais decepcionada do que irritada. Continuou andando devagar, com o carrinho quase vazio. Em um corredor, um jovem rapaz empilhava caixas com cuidado. Ele olhou para Angélica e, ao ver que ela tentava alcançar um pacote de arroz, aproximou-se com gentileza. "Deixe que eu pego para a senhora", disse com um sorriso. Angélica agradeceu e ele respondeu: "Não precisa agradecer, é o meu trabalho." O tom era sincero, sem pressa, diferente dos outros funcionários. Ela perguntou o nome e ele respondeu: "Theo." A voz era serena e o olhar mostrava respeito. Conversaram brevemente sobre o movimento do dia e Angélica comentou que aquele supermercado parecia atender bem. Theo riu e disse: "Depende de quem entra, senhora. Nem todos são atendidos com o mesmo entusiasmo." As palavras ficaram ecoando na cabeça dela enquanto se despediam. Depois de encher o carrinho, Angélica foi para o caixa. As filas eram longas e ela escolheu a que parecia andar mais rápido. Colocou as compras na esteira e esperou. O homem no caixa mal a olhou. Apenas passou os produtos com pressa. A mulher ao lado, que parecia ser a gerente, observava tudo com expressão impaciente. Quando o pagamento chegou, Angélica entregou o cartão com confiança. O caixa inseriu o cartão na máquina, esperou alguns segundos e franziu o senho. "Não passou", disse ele. Angélica ficou surpresa. "Como assim? Pode tentar de novo, por favor." Ele tentou mais uma vez. O mesmo resultado. A gerente se aproximou, cruzou os braços e comentou alto: "Essas senhoras vêm aqui com o carrinho cheio e depois dizem que o banco errou." Angélica sentiu o rosto queimar. "Deve ser um engano. Posso ligar para o meu filho agora mesmo", explicou, tentando manter a calma. O caixa riu e respondeu em tom de deboche: "Claro, o filho milionário, né? Sempre tem um desses." A gerente gargalhou e completou: "Aposentada querendo parecer importante, já vi isso antes." Angélica apertou a bolsa contra o peito, sem entender o motivo de tanta crueldade. Foi então que Theo apareceu, empurrando um carrinho vazio. Ele percebeu a situação e perguntou o que estava acontecendo. Ao ouvir que o cartão não passava, não pensou duas vezes. "Eu pago pelas compras dela",
disse, tirando a carteira do bolso. Angélica olhou assustada. Não, por favor, não faça isso. Não é necessário. Mas ele insistiu. É sim. A senhora não merece ser tratada assim. O caixa arregalou os olhos e a gerente avançou um passo furiosa. Você enlouqueceu? Isso é contra as regras. Não pode se meter nas compras dos clientes. Theo respondeu firme. Prefiro perder o emprego do que fingir que não vi o que vocês fizeram. O silêncio tomou conta do caixa. A gerente puxou o crachá dele com força e disse: Então pode considerar que perdeu. Angélica ficou imóvel, sem saber o que dizer. As pessoas na fila começaram a cochichar. O jovem pagou as compras ignorando as ofensas e entregou o recibo a ela. Pronto, já está resolvido. Ela tentou agradecer, mas a voz falhou. Você não devia ter feito isso. Vão te prejudicar. Ele apenas sorriu. Tudo bem. Eu fiz o que achei certo. Angélica saiu do supermercado com as sacolas nos braços e o coração pesado. O sol do lado de fora a cegou por um instante e ela parou no estacionamento para respirar. Olhou o recibo nas mãos, lendo o nome Theo, escrito na parte inferior. Pensou em como um gesto simples podia valer mais do que qualquer riqueza. Ele não me conhece e mesmo assim me ajudou, murmurou. Agradeceu em silêncio, mas também sentiu vergonha por ter duvidado do filho, por pensar que o mundo ainda era justo. Enquanto isso, do lado de dentro, a gerente encerrava o turno satisfeita por manter a ordem, como dizia. Theo saiu em silêncio, carregando apenas uma mochila velha. No caminho até a rua, ouviu comentários baixos dos colegas. Um deles disse: Você é louco, ninguém paga pelas compras de desconhecido. Ele respondeu calmamente: Talvez seja por isso que o mundo está assim. Quando virou a esquina, o vento soprou forte e ele ajustou o casaco, pensando em como pagaria o aluguel e as contas do mês. O gesto que lhe custou o emprego agora pesava como uma dúvida. Fez o certo? Valia a pena perder tudo por uma desconhecida? Ainda assim, dentro dele, havia a estranha certeza de que faria o mesmo outra vez. Angélica, já no carro, observava o supermercado pelo retrovisor. Não sabia o que o destino faria daquele jovem, mas sentia que aquela história ainda não tinha terminado. Enquanto ligava o motor, sussurrou para si mesma: O mundo está mesmo precisando de mais pessoas como ele. E partiu devagar, sem perceber que naquele instante algo dentro dela também havia mudado. Angélica chegou em casa já no final da tarde, exausta e ainda sem acreditar no que tinha vivido. Largou a bolsa sobre o sofá e se sentou devagar, tentando organizar os pensamentos. O som dos passos de Carlos ecoou no corredor e ele apareceu logo em seguida com expressão preocupada. Mãe, o que aconteceu? Você está pálida. Ela respirou fundo antes de responder. Você tinha razão, Carlos. O mundo está mesmo diferente. Fui tratada como se fosse invisível. Ele se aproximou, sentando-se ao lado dela. Como assim invisível? Ela começou a contar tudo, desde o momento em que entrou no supermercado até a hora em que saiu de lá com o coração apertado. Cumprimentei várias pessoas. Ninguém respondeu. Pedi ajuda e me ignoraram. E quando o cartão falhou, começaram a rir de mim. Foi humilhante. Carlos franziu o senho, chocado. Eles zombaram da senhora, mas isso é um absurdo. Angélica assentiu lentamente. Zombaram sim. Disseram que eu queria parecer importante. E o pior é que o único que me tratou com respeito foi um rapaz, o tal Theo, que pagou minhas compras quando o cartão não passou. Ele foi demitido por isso. Carlos arregalou os olhos. Demitido? Por ser gentil? Ela confirmou com voz cansada. A gerente o humilhou diante de todos. Eu tentei impedi-la, mas ele apenas me agradeceu e foi embora. Nunca vi alguém agir com tanta dignidade. Por um momento, o silêncio dominou a sala. Carlos levantou-se e começou a andar de um lado para o outro, tentando entender. Mãe, me diga, qual cartão a senhora usou? Ela pensou por alguns segundos e respondeu. O que estava na minha bolsa. O mesmo de sempre. Carlos passou a mão pelos cabelos, nervoso. Então é isso. Eu troquei os cartões há alguns meses. O que a senhora usou deve ter sido o antigo, que já está cancelado. O erro foi nosso, mãe, não deles. Angélica piscou surpresa. Quer dizer que não havia problema com minha conta? Ele balançou a cabeça.
Nenhum, o cartão simplesmente não era mais válido. Ela se recostou aliviada, mas logo a expressão voltou a ser de preocupação. Então aquele rapaz perdeu o emprego por culpa minha. Carlos se sentou novamente, olhando-a com empatia. Ninguém imaginava que isso aconteceria. Mas o que mais me deixa revoltado é saber que alguém foi punido por ser humano. Angélica olhou para o chão. Carlos, ele não me conhecia, não sabia quem eu era, e ainda assim me ajudou. Aquele gesto me fez repensar muitas coisas. Carlos suspirou fundo. A gerente desse supermercado é conhecida por ser arrogante. Já ouvi comentários sobre ela, mas nunca imaginei que fosse capaz de algo assim. Por alguns segundos, Angélica ficou em silêncio, refletindo. Depois, levantou-se com decisão. Eu preciso fazer alguma coisa. Não posso deixar que um homem perca o emprego por causa de um erro que eu provoquei. Carlos a observou com atenção. Quer que eu vá com a senhora até lá amanhã? Podemos resolver isso juntos. Ela negou com um leve gesto. Não. Primeiro quero conversar com eles sozinha. Se eu aparecer como a mãe do dono da empresa, eles podem agir de forma diferente. Quero que mostrem quem realmente são. Carlos concordou. Está bem, mas me mantenha informado. E se perceber que algo não está certo, me liga na mesma hora. Agora, uma pausa rápida. Para continuarmos trazendo essas histórias inspiradoras de forma gratuita, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever no canal. Comente a palavra igualdade nos comentários. Muito obrigado e vamos continuar com a história. O sol ainda nem estava alto quando Angélica saiu de casa. Dessa vez, foi com suas roupas normais, sem disfarces, o cabelo arrumado e o mesmo olhar firme que costumava ter nas reuniões importantes. Entrou no supermercado e caminhou diretamente até o balcão de atendimento. Viu a gerente à distância, rindo com o caixa que lembrava bem. Aproximou-se e disse com voz calma, porém firme. Bom dia. Estou procurando um funcionário chamado Theo. A mulher olhou surpresa, tentando lembrar de onde conhecia aquele rosto. Sabe o garoto que fez confusão ontem? Foi demitido. A senhora quer o quê com ele? Angélica manteve o tom tranquilo. Gostaria de saber por que foi demitido. Ele só tentou ajudar uma cliente em dificuldade. A gerente bufou, cruzando os braços. Ajudar? Ele fez o mercado passar vergonha. Pagou as compras de uma idosa que nem podia pagar o próprio carrinho. Imagina se isso vira moda. Temos regras. Angélica estreitou o olhar. Regras que impedem alguém de ser gentil? O que o senhor do caixa fez foi humilhar uma pessoa, e vocês o premiaram com um emprego, enquanto o rapaz que agiu com respeito foi punido. A mulher impaciente respondeu. Olha, senhora, não sei por que está tão interessada. Esse assunto já foi resolvido. Angélica ergueu o tom pela primeira vez. Não foi resolvido. Quero saber onde ele está e quero uma explicação formal. Como gerente, a senhora deveria se envergonhar do que aconteceu. O burburinho começou entre os clientes que estavam por perto. A mulher tentou manter a postura, mas o desconforto era visível. Eu não tenho que dar satisfação. E, sinceramente, se veio aqui causar confusão, pode ir embora. Nesse instante, a voz de Carlos ecoou atrás delas. Ela não veio causar confusão, veio buscar justiça. Todos olharam. Carlos caminhava decidido, terno impecável, expressão firme. A senhora está falando com Angélica, minha mãe. E caso não saiba, ela é dona de uma das empresas que mantém contrato de fornecimento com este supermercado. O rosto da gerente empalideceu de repente. Se sua mãe? Gaguejou, tentando recuperar o fôlego. Carlos confirmou. Sim, e ela foi a cliente que vocês humilharam ontem. O silêncio tomou conta do ambiente. O caixa ficou imóvel, sem saber onde enfiar o rosto. A gerente tentou mudar o tom, forçando um sorriso. Ah, veja bem, foi um mal-entendido. Não tínhamos como saber quem ela era. Angélica respondeu sem hesitar. Não se trata de quem eu sou. Trata-se de como vocês tratam as pessoas. A mulher engoliu em seco, nervosa. Eu posso tentar resolver isso, claro. Posso até fornecer o endereço do rapaz, se quiser. Carlos cruzou os braços. Faça isso agora. Tremendo, ela anotou o endereço em um pedaço de papel e entregou a Angélica. Aqui está. Espero que não fique chateada. Foi só uma confusão. Angélica pegou o papel e respondeu. Confusão é tratar decência como erro. Obrigada pelo endereço.
Depois virou-se para o filho. Vamos embora, Carlos, já tenho o que preciso. Enquanto saíam, o supermercado ficou em completo silêncio. E pela primeira vez em muito tempo, Angélica sentiu que estava prestes a corrigir algo que o mundo insistia em deixar errado. O fim da tarde já caía, quando Angélica estacionou o carro em frente a um prédio modesto de fachada simples. O endereço anotado no papel tremia em suas mãos. Respirou fundo antes de subir os degraus estreitos, que levavam até o andar superior. Cada passo trazia lembranças do dia anterior, das palavras de Theo e da maneira como ele a ajudara sem pensar em nada em troca. Ao chegar à porta, bateu suavemente e esperou. Alguns segundos depois, o som de passos apressados veio do outro lado. A porta se abriu, revelando o jovem surpreso, com o rosto marcado pelo cansaço. "Senhora Angélica?", perguntou confuso, como se não acreditasse no que via. Ela sorriu de leve. "Posso entrar um instante?" Theo se afastou, abrindo espaço. O pequeno apartamento era simples, mas muito organizado. Havia um sofá gasto, uma mesa com 2 cadeiras e uma prateleira com livros e ferramentas. Um ventilador barulhento girava no canto, espalhando o ar quente do fim do dia. Angélica olhou ao redor e disse com sinceridade: "Seu lugar é modesto, mas bonito. Dá para ver o quanto você se esforça." Theo, sem jeito, respondeu: "Faço o que posso. Moro aqui desde que comecei a trabalhar no supermercado. É pequeno, mas é meu canto." Ela assentiu e, por um instante, o silêncio tomou conta. Depois, deu um passo à frente. "Theo, eu vim aqui para dizer a verdade. Ontem, quando nos conhecemos, eu não era apenas uma cliente. Sou Angélica Villanueva, dona da empresa que mantém contrato com o supermercado onde você trabalhava. E aquele rapaz que chegou depois, Carlos, é meu filho. Ele administra tudo o que herdamos do meu falecido marido." O olhar do jovem ficou vago por um momento, como se processasse cada palavra. "A senhora é a proprietária?", perguntou incrédulo. "Sim", respondeu ela. "E também fui a responsável, mesmo sem querer, por tudo o que aconteceu. Usei o cartão errado, um cartão antigo que meu filho já havia cancelado. O banco não teve culpa. O erro foi meu, e o resultado disso custou o seu emprego." Theo abaixou o olhar, visivelmente constrangido. "Não precisa se justificar, senhora. Eu não esperava nada em troca. Fiz o que achei certo." Angélica se aproximou mais. "Mas pagou por isso com o seu trabalho, e ainda assim não guarda rancor. Isso diz muito sobre o tipo de pessoa que você é." Ele respirou fundo com humildade. "Sabe, dona Angélica, minha mãe sempre dizia que gentileza não precisa de recompensa. Eu só fiz o que ela me ensinou." A frase fez Angélica sentir um nó na garganta. Sua mãe devia ser uma mulher incrível. Theo sorriu de leve, com um brilho triste nos olhos. "Foi, mas perdi meus pais há alguns anos. Desde então tento me virar sozinho." Ela ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo o peso daquelas palavras. "Você me lembra o meu filho quando era mais jovem", disse enfim. "Carlos também aprendeu cedo a lutar sozinho. E talvez por isso eu tenha sentido algo tão forte quando vi o que você fez ontem." Angélica caminhou até a janela, observando a rua estreita lá fora. "Theo, eu marquei uma entrevista para você na minha empresa. Quero que vá amanhã cedo. Meu filho vai te receber pessoalmente." Ele deu um passo para trás, surpreso. "Eu? Mas eu não tenho formação, não sei se sou o tipo de funcionário que vocês procuram." Angélica virou-se e respondeu com firmeza: "Não quero diplomas, quero pessoas de caráter. E você já provou que tem o que mais importa." Theo ficou quieto por um instante, sem saber o que dizer. "Não sei nem como agradecer, senhora." Ela sorriu. "Aceitando ir amanhã. Isso já basta." Ele assentiu, ainda hesitante. "Tudo bem, eu irei." Antes de se despedir, Angélica observou o pequeno apartamento mais uma vez. A mesa com uma xícara pela metade, o colchão arrumado no canto, os sapatos limpos alinhados junto à parede. Era o retrato de alguém que lutava todos os dias sem reclamar. "Você me fez lembrar o quanto a vida pode ser simples e ainda assim grandiosa", disse antes de sair. Ao descer as escadas, o coração dela batia acelerado. O sol já se escondia, pintando o céu de tons alaranjados.
No carro, respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio e compaixão. Quando chegou em casa, encontrou Carlos no escritório, lendo relatórios. Ele levantou a cabeça e perguntou: "Conseguiu falar com ele?" Angélica se sentou diante dele e respondeu: "Consegui. É um rapaz digno, Carlos. Vive sozinho, perdeu os pais cedo e mesmo assim manteve a bondade. Ele me lembrou você quando era mais novo. Marquei a entrevista. Quero que o receba bem." Carlos sorriu, satisfeito. "Pode deixar, mãe. Se o que ouvi sobre ele for verdade, vai ter o lugar que merece." Enquanto mãe e filho conversavam, o clima no supermercado era outro. A gerente, ainda atordoada com o confronto do dia anterior, tentava explicar aos superiores o que tinha acontecido. "Foi um mal-entendido", dizia. "Não tínhamos como saber quem ela era." Mas as desculpas soavam vazias. A direção já estava ciente do ocorrido e a notícia se espalhara entre os funcionários. Alguns a culpavam diretamente, outros evitavam qualquer comentário, com medo de também serem punidos. Em seu escritório, o dono do supermercado folheava documentos com expressão dura. O telefone tocou e do outro lado era Carlos, falando com voz firme. "Estou encerrando nosso contrato de fornecimento a partir de hoje. Não há mais motivo para manter uma parceria que não respeita as pessoas." O empresário tentou argumentar. "Senhor Carlos, podemos resolver isso. Foi um erro de uma funcionária." Mas Carlos foi direto. "Erros que humilham gente honesta não têm justificativa." A ligação terminou e o silêncio voltou ao escritório. Do lado de fora, a gerente foi chamada e saiu chorando, ciente de que o cargo estava por um fio. O supermercado inteiro mergulhou em um clima de tensão, e muitos começaram a questionar os próprios comportamentos. Enquanto isso, Angélica observava pela janela da mansão as luzes da cidade se acendendo. Pensou em Theo e em como o destino o colocara em seu caminho de forma inesperada. "Nada acontece por acaso", murmurou, lembrando-se do marido. Carlos se aproximou e colocou a mão sobre o ombro dela. "Amanhã esse rapaz vai entender o que é ser reconhecido pelo que realmente vale." Ela olhou para o filho e respondeu com um sorriso sereno. "E talvez a gente também aprenda alguma coisa com ele." Na manhã seguinte, Theo acordou antes do sol nascer. Dormira pouco, ansioso, com a cabeça cheia de dúvidas. Passou água no rosto e olhou o próprio reflexo no espelho. "Você só vai conversar, não tem nada a perder", murmurou, tentando se convencer. Vestiu a camisa mais apresentável que tinha. Passou um pente nos cabelos e pegou o ônibus em direção ao endereço que Angélica havia lhe dado. O caminho parecia mais longo que o normal, mas o coração dele batia forte de esperança. Quando desceu na frente do prédio, ficou parado por alguns segundos, observando a fachada imponente de vidro. Aquilo era completamente diferente de tudo o que conhecia. Ao entrar, foi recebido por um segurança educado e uma recepcionista sorridente que o tratou com gentileza. "O Sr. Theo, certo?" O Sr. Carlos o aguardava para as 9. Ele assentiu, ainda sem acreditar que estavam realmente o esperando. Enquanto esperava no saguão, notou que os funcionários passavam apressados, mas todos se cumprimentavam com respeito. Havia um clima leve, diferente do ambiente tenso do supermercado. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava em um lugar onde as pessoas realmente se importavam umas com as outras. Minutos depois, Carlos apareceu, sorridente. "Você deve ser o Theo. Finalmente nos conhecemos." O jovem levantou-se rapidamente. "Sim, senhor. Muito obrigado pela oportunidade." Carlos fez um gesto com a mão. "Nada de senhor, me chame de Carlos. Vamos conversar com calma." Entraram juntos no escritório, amplo e bem iluminado, com uma grande janela voltada para a cidade. Carlos indicou a cadeira à frente da mesa. "Sente-se. Quero conhecer um pouco da sua história. Minha mãe me falou muito sobre você." Theo respirou fundo antes de começar. "Eu perdi meus pais quando tinha 17 anos, em um acidente de carro. Depois disso, precisei trabalhar para sobreviver. Fiz de tudo um pouco, desde descarregar caminhões até empacotar mercadorias. Nunca estudei muito, mas sempre tentei fazer o melhor. Aprendi com minha mãe que gentileza é uma escolha, mesmo quando a vida parece injusta. Ela dizia que ser bom não custa nada, e que é justamente quando o mundo parece mais frio que a gente precisa aquecer alguém."
Carlos o escutava com atenção, sem interromper. Quando Theo terminou, o empresário se inclinou para a frente e disse: "Sabe, eu cresci ouvindo algo parecido. Meu pai também acreditava que a grandeza de uma pessoa não está no dinheiro que ela tem, mas no respeito que oferece aos outros. E a forma como você tratou minha mãe, sem saber quem ela era, me mostrou que ainda existem pessoas que vivem por esses valores." Theo baixou os olhos envergonhado. "Eu só fiz o que qualquer um deveria fazer. Ela estava sendo humilhada, e eu não suportei ficar parado." Carlos sorriu. "Infelizmente, nem todo mundo pensa assim. Mas é exatamente por isso que eu quero você na minha equipe. Não apenas como funcionário, mas como exemplo. Quero te oferecer o cargo de gestor de desenvolvimento humano, responsável por orientar e treinar nossos colaboradores sobre empatia, respeito e atendimento. Você vai ajudar a formar o tipo de profissional que o mundo precisa." Por alguns segundos, Theo ficou sem palavras. "Eu não sei se mereço isso. Não tenho experiência para um cargo tão importante." Carlos balançou a cabeça. "Experiência técnica se aprende, mas caráter não. E isso você tem de sobra." O jovem respirou fundo, emocionado. "Aceito, Carlos, e prometo dar o meu melhor." O empresário se levantou e apertou a mão dele com firmeza. "Tenho certeza de que vai superar as expectativas." Mais tarde, enquanto Theo conhecia o prédio e cumprimentava os novos colegas, Angélica chegou à empresa. Cumprimentou os funcionários com o mesmo sorriso acolhedor de sempre e foi direto ao escritório do filho. "Então, como foi a entrevista?" perguntou curiosa. Carlos sorriu, abrindo a pasta sobre a mesa. "Foi melhor do que eu esperava. Ele é íntegro, trabalhador e fala com o coração." Contou sobre a perda dos pais, sobre como sobreviveu desde jovem. E mesmo com tudo isso, nunca deixou de acreditar na bondade. Angélica escutou em silêncio, sentindo o peito apertar. "Ele perdeu os pais ainda tão novo?" perguntou com a voz baixa. Carlos assentiu. "Sim, tinha apenas 17 anos. Desde então vive sozinho, trabalhando onde consegue. Mas mesmo com todas as dificuldades, não permitiu que o sofrimento o transformasse em alguém amargo." Angélica apoiou as mãos na mesa e suspirou. "Esse rapaz tem algo especial. É raro encontrar alguém que carrega tanta decência em tempos como os de hoje. Quero acompanhar o crescimento dele de perto, Carlos. Se puder, quero que ele saiba que pode contar comigo." Carlos a observou, percebendo o brilho nos olhos da mãe. "Ele vai precisar de alguém como a senhora, mãe. A vida foi dura com ele, mas acho que Deus o colocou no nosso caminho por um motivo." Angélica sorriu com ternura. "Talvez para nos lembrar do que realmente importa." Enquanto conversavam, Theo caminhava pelos corredores da empresa impressionado com o ambiente. As pessoas o recebiam com simpatia e ele já começava a entender o que Carlos dissera sobre o lugar ser movido por valores. No final do dia, Angélica foi até a sala onde o novo funcionário estava e o encontrou revisando anotações. "Como foi o primeiro dia?" perguntou. Ele se levantou rapidamente. "Foi incrível. Ainda estou me acostumando, mas todos me trataram com tanto respeito que parece outro mundo." Ela sorriu. "Fico feliz por isso." Carlos me contou um pouco mais sobre sua história. "Você é um exemplo de força, Theo, e quero que saiba que não está mais sozinho." Ele sorriu timidamente. "Obrigado, senhora Angélica. Não sei o que dizer." Ela respondeu. "Não precisa dizer nada. Só continue sendo quem é. O resto vem com o tempo." Ficaram ali por alguns minutos, trocando palavras simples, mas sinceras. Antes de sair, Angélica olhou para ele com um carinho que lembrava o de uma mãe. "Até amanhã, meu rapaz." Quando ela se afastou, Theo ficou olhando pela janela, sentindo que a vida finalmente começava a mudar. Carlos, observando à distância, percebeu a conexão entre os dois e comentou em voz baixa para um colega que passava. "Parece que minha mãe encontrou alguém para chamar de filho outra vez." Naquela noite, Angélica chegou em casa exausta, mas feliz. Sentou-se na poltrona da sala e ficou em silêncio por alguns minutos, lembrando do olhar de gratidão de Theo. Sentiu que havia feito algo que o marido aprovaria. Carlos entrou logo depois, ainda empolgado com o novo projeto. "Sabe, mãe, acho que hoje começamos algo grande. Ele vai mudar muita coisa aqui dentro." Angélica concordou.
e talvez também mude algo dentro de nós. Alguns dias depois, Carlos entrou no escritório do dono do supermercado com a postura firme de quem não deixaria margem para discussão. Explicou calmamente o motivo do encerramento da parceria, relatando o que havia acontecido com Angélica e a forma como ela foi tratada. O empresário ficou indignado. "Não acredito que funcionários meus fizeram isso com a sua mãe", disse, passando a mão no rosto visivelmente constrangido. Carlos respondeu com serenidade: "O respeito não é um favor, é uma obrigação. O que aconteceu custou a confiança da nossa empresa, e confiança não se reconquista com desculpas." Ainda naquele dia, o dono chamou a gerente e o caixa, comunicando a demissão de ambos diante da equipe e anunciando uma nova regra. Cada cliente, independentemente da aparência, seria tratado como prioridade. "O dinheiro pode vir de qualquer bolso, mas a dignidade tem que vir de todos nós", afirmou. Enquanto isso, Theo se adaptava ao novo trabalho com rapidez e dedicação. Tratava todos com gentileza e inspirava os colegas a fazer o mesmo. Angélica o visitava com frequência, levando doces e conversando sobre a vida. "Você me lembra meu filho quando era jovem", dizia ela. E Theo sorria, chamando-a de minha segunda mãe. Carlos observava de longe, orgulhoso, percebendo que um simples gesto de bondade havia transformado não só o destino deles, mas também o coração de sua própria família.